Oi! Hoje eu vou te ensinar a fazer um vinagre caseiro usando cascas de frutas, das frutas que você já tiver aí nessa casa. Se você já começou a fazer uma mudança aí para uma vida mais natural, você sabe que o vinagre é essencial na limpeza e em outras coisas na sua casa. Aqui em casa, por exemplo, eu uso ele no lugar do amaciante na máquina de lavar roupa. Uso para condicionar meu cabelo, uso para tirar o cheiro de xixi de cachorro e gato, essa é uma dica muito boa. E também uso misturado com bicarbonato de sódio, tanto para algumas limpezas mais pesadas, assim, quanto para substituir o fermento químico lá dos bolos. E claro, dá para usar para comer também, né? Mas não é o caso aqui em casa, eu não gosto, então eu uso para todas essas outras coisas. Só que eu percebi que eu tava usando muito vinagre e, consequentemente, produzindo muito resíduo de embalagem de vinagre, porque afinal de contas ele vem numa embalagem plástica. Foi aí que eu pensei, poxa, será que não tem como fazer vinagre em casa? Ou será que tem alguma outra alternativa para isso? Será que eu uso menos vinagre? Será que eu consigo comprar vinagre em mais quantidade? E aí eu descobri que dava para fazer vinagre em casa e o mais legal é que dava para fazer vinagre com cascas de vegetais. E é isso que eu vou te ensinar a fazer agora. O vinagre é um fermentado. A palavra vinagre vem do francês e significa vinho azedo. Como que funciona esse processo de fermentação? Primeiro, as bactérias acéticas transformam o açúcar em álcool e depois transformam esse álcool em ácido acético. Esse processo vai acontecer se na parte de transformar em álcool isso for anaeróbico, ou seja, não tiver a presença de oxigênio, e depois para virar vinagre, se tiver a presença de oxigênio. Então, como que a gente faz um vinagre em casa, pensando nisso tudo? É bem simples, você vai precisar basicamente de cascas e ou miolos de alguma fruta, açúcar, água, um pote grande de vidro, um paninho e um elástico para cobrir. Só isso. Mas deixa eu explicar melhor cada ingrediente. Para essa receita, você vai precisar de miolos e cascas de mais ou menos 6 maçãs ou cascas de um abacaxi, ou o equivalente a essa quantidade, a esse volume, se você for usar uma outra fruta como, sei lá, manga, por exemplo. Como aqui em casa eu normalmente como a casca da maçã, eu prefiro fazer vinagre de abacaxi, porque a casca é muito mais volumosa, eu não teria como comer, então acaba sobrando um montão. Assim, muito provavelmente você não vai comer 6 maçãs no mesmo dia. Então você pode deixar um potinho no seu congelador guardando esses miolos e cascas até ter essa quantidade considerável para daí fazer o vinagre. Você vai colocar essas cascas nesse pote que você escolheu, que tem um volume adequado aí para conseguir colocar toda a quantidade de água que a gente vai usar. Vai colocar 2 colheres de sopa de açúcar, que é importante porque a gente tá usando só a casca da fruta, então ainda que tenha um pouquinho de polpa da casca, a gente precisa de um açúcar a mais. Por isso que usar cascas de frutas cítricas, por exemplo, provavelmente não vai dar certo, não vai funcionar, porque o açúcar é o alimento das bactérias que vão atuar aí fazendo esse processo de fermentação. E esse açúcar precisa ter um índice aí de carboidrato, um índice glicêmico alto. Então, açúcar de coco não faz sentido a gente usar para essa receita. Pode usar qualquer açúcar que você tiver em casa, não precisa ser nada especial ou diferente, etc. Aí você vai cobrir tudo isso com água, mais ou menos 2 litros d'água. E uma coisa legal aqui é tentar usar água filtrada para que ela não tenha cloro. Se você não tem como filtrar água em casa, você pode simplesmente deixar essa água pegando sol por algumas horas ou da noite dormir aí aberta, porque o cloro é bem volátil, ele evapora bem rápido. Isso ajuda a que o processo seja mais rápido, porque o cloro é desinfetante, então se tiver cloro na água, como quase toda a água tratada e da torneira que a gente abre aqui, esse processo vai demorar um pouco mais e pode matar aí um pouco das bactérias que atuariam fazendo o vinagre. Para finalizar, é só cobrir esse pote aí com um paninho e um elástico. Isso é super importante porque a gente quer que tenha a presença do oxigênio, né? Lembra que eu falei que é um processo aí aeróbico. Mas a gente não quer que tenha nenhum bichinho, nenhuma mosquinha, nada que contamine esse vinagre. Então a gente cobre com um paninho. Eu tô usando um que é uma touquinha que eu tenho aqui, que é perfeita pra isso, pra cobrir potinhos. Mas se você não tiver, bem simples, só colocar um pano de prato, prender com elástico de cabelo e tá aí pronto, vedado. Feito isso, a gente vai entrar no processo da fermentação, e que é muito simples na verdade, você só vai ter que cuidar
desse potinho aí dia a dia. E eu não tenho como dizer pra vocês, dura 5 dias, dura 10 dias, dura 15 dias. Isso varia bastante conforme alguns fatores, como a temperatura ambiente. Então, se você mora num lugar que é mais frio, vai demorar mais tempo. Como tem muita gente que fica na dúvida o que acontece nesse processo de fermentação, eu gravei dia a dia pra vocês entenderem como é que funciona. Uma coisa que é importante durante esse processo é ficar acompanhando e observando. Hoje é o dia 0, então obviamente nada tem de diferente aqui, apenas o açúcar que se dissolveu. Hoje é o dia 1 da fermentação, eu coloquei o vinagre ontem à tarde aqui pra fazer e dá pra ver como ele já tá super fermentando. Todas essas bolhas aqui são de ter começado a fermentação. E aí, uma coisa que você precisa fazer pra ajudar no processo e pra que ele funcione é mexer muito bem essa mistura aqui 2 vezes pelo menos ao dia. Esse estágio aqui com bastante bolhas e bastante espuma, se você estiver fazendo o vinagre de maçã, você vai ver que isso demora mais do que um dia só. O que eu já observei fazendo tanto de casca de abacaxi quanto de casca de maçã ou até com polpa de maçã é que o abacaxi ele é muito mais rápido do que a maçã. Hoje é dia 2 da fermentação, como dá pra ver eu troquei a touquinha, porque essa aqui tem um elástico mais firminho. Bom, segue a fermentação, dá pra ver que tem bastante bolhas, e aí a gente tem que seguir misturando, né? Quanto você mistura, você percebe que as bolhas sobem, e também dá pra ver que o líquido ficou um pouco mais turvo, porque vai fazendo o processo aí, decompondo um pouco, né? Dissolvendo um pouco da polpa do abacaxi. Hoje é o 3º dia da fermentação, como dá pra ver, ainda tá espumando bastante, mas não sei se vocês conseguem perceber que já diminuiu um pouco a quantidade de espuma, só quando mexe mesmo, e o cheiro já tá ficando mais azedo, claro que isso vocês não conseguem perceber, né? Dá pra ver aqui as bolinhas subindo, tá vendo? Que legal. Hoje é o dia 4 da fermentação, e eu tinha deixado esse potinho aqui porque as cascas estavam querendo sair. Ontem eu adicionei também um pedacinho de abacaxi que tinha estragado. E como dá pra ver, tá bem menos bolhas, né? Já começou a baixar a quantidade de fermentação aí do vinagre. Hoje é o dia 5 de fermentação e dá pra ver que o vinagre tá bem diferente já, né? A gente consegue ver aqui que as bolhas estão quase 0. Quando a gente mexe, aparecem algumas. Mas tá bem diferente daquela super espuma, assim, né? Que tava acontecendo. Eu vou deixar mais hoje. Mas provavelmente amanhã já vai ser o último dia do vinagre. Hoje é o 6º dia da fermentação do vinagre. E, como dá pra ver, ele tá pronto. Porque não tem mais nenhuma bolha, não tem nenhuma fermentação acontecendo. Então agora a gente vai passar para a 2ª etapa, quando acaba a fermentação, que é fazer a filtragem do vinagre. Eu acho que deu pra ver pelos vídeos que quando acaba a fermentação param as bolhas, isso é meio óbvio, né? Mas às vezes a gente tem um pouco de dúvida se de fato funcionou, se deu certo. Então o segredo é dar aquela conferida cheirando mesmo, se tiver com cheiro azedo de vinagre, quer dizer que tá pronto o seu vinagre, bem simples assim. E aí você só precisa coar, eu sempre coo primeiro com uma peneira e depois com alguns paninhos pra tirar o máximo de resíduo, porque a polpa vai, né, se desfazendo assim um pouco, pra não ficar esse resíduo sólido dentro do vinagre. Eu guardo em garrafinhas aqui em casa, que facilita bastante o uso, e o vinagre de abacaxi é meu preferido porque ele tem um cheirinho bem doce, bem gostoso, que mascara um pouco o cheiro azedo.
quiser testar se tá pronto o seu vinagre, se tá funcionando o seu vinagre, você também pode fazer um teste juntando ele com bicarbonato de sódio. Porque se reagir, se fizer espuma, se fizer um... é porque deu certo, o seu vinagre está ácido. É claro que esse vinagre não tem um percentual de ácido acético aí gigante ou igual aos vinagres comerciais. Mas a gente tá matando 2 coelhos. Não, a gente não tá matando ninguém, que esse canal é um canal anti-violência animal. A gente tá conseguindo 2 vantagens em um processo só, que é eliminar as embalagens plásticas e aproveitar os resíduos das frutas através aí das cascas e dos miolos. Então isso aí também é uma ótima vantagem se você quiser testar. É bem simples, você pode começar agora. E é bem legal se você fizer um acompanhamento aí com fotos do seu vinagre. Não deixe de me marcar lá no Instagram, Uma Vida Sem Lixo. Ah, tem uma coisa que me perguntam bastante, que é o seguinte: no meu vinagre ficou um pano branco, uma camadinha assim, o que é isso? Então não tá significando que seu vinagre estragou, tá? É meio que assim, uma mãe das bactérias. Sabe o kombucha, que é um fermentado também? Ele tem uma mãe que você precisa compartilhar com as pessoas, que tem até um nome, que é o Scooby. E que é uma gelequinha assim. Eu vou ver se eu consigo colocar uma foto aqui. Então, esse paninho branco aí é meio que a mãe das bactérias. Elas estão, tipo, fazendo uma colôniazinha, digamos. Eu acho que talvez eu esteja falando o termo técnico errado, mas é assim, é a união das bactérias. Não tá estragando, tá? Porque o vinagre é meio que já estragado, então ele também não tem também não tem um prazo de validade, assim. Porque ele não vai estragar além do que ele já estragou de fermentação. É, assim, muito pouco provável. Só se ficou, tipo, resíduo sólido aí de abacaxi, de maçã, e daí isso talvez possa, de fato, mesmo estragar e piorar. Mas se você coou direitinho, não vai ter esse problema. Espero que você tenha ficado curioso ou curiosa pra fazer vinagre. E se você já faz, deixa aqui nos comentários falando para as pessoas quão é fácil e quão legal é fazer, além de ser mais uma das coisas que a gente pode se livrar aí do resíduo produzido. É isso. Tchau!